Congregar numa igreja é muito mais do que frequentar um clube. Hoje, nós vamos falar sobre a importância do congregar dentro das disciplinas espirituais. Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, senhores e senhoras! Você que nos acompanha no canal dos Paroleiros, estamos dando início à parola de número 90, a terceira dentro do tema Disciplinas Espirituais. Hoje, mais uma vez, com um convidada, mais do que especial conosco, a reverenda Helena Fiorini. Pra gente, simplesmente Helena. Que prazer ter você com a gente aqui, Helena. Obrigado por aceitar esse convite. Tudo bem com você? Preparada para a roda de parola? Estou preparada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui, dividir nesse momento, viu? Eu não posso deixar de fazer um comentário aqui. Eu nunca vou esquecer do dia que, quando eu entrei na igreja, a Lena, nós estávamos no cenáculo, não sei se a Lena vai lembrar disso, e ela fala assim, de todos nós que estamos aqui, Deus me falou que seremos todos batizados com o Espírito Santo. Eu não sei se a Lena vai lembrar disso, lá no cenáculo, lá em cima. E eu tinha acabado de me converter, e eu falava assim, rapaz, se todo mundo aqui está nesse óleo, e eu acabo de me converter, vou estar nisso daqui também, então a minha expressão de carinho pela Lena, ele vai muito mais além de tudo aquilo que eu já passei, porque ela faz parte da minha trajetória, da minha conversão, e você que está nos assistindo e nos ouvindo, você que já assistiu e ouviu a parola junto com o Alexandre Fiorini, é irmão da Helena, amém? E é uma família abençoadíssima, mas a Helena, em específico, ela tem uma trajetória na minha vida, porque eu nunca me esqueci dessa frase. Todas as vezes que eu vou falar sobre oração, sobre uma mulher temente a Deus, alguém que tem uma vida intensa de oração, de estar junto no altar do Senhor, eu sempre cito a Helena e sempre cito esse comentário, porque certa vez me perguntaram, mas como que é o batismo com o Espírito Santo? E eu cito, gente, olha, eu tinha acabado de me converter, e a Helena, que era líder da intercessão, então eu te falo uma coisa, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, senta mesmo aí, porque lá vem a história, porque de fato nós temos muito para receber nessa parola. Ai, que legal. Eu não lembrava disso, Ilcinho, mas a gente viveu tantas coisas intensamente, era tanta busca e derramar de Deus, que eu estou aqui na minha memória, eu lembro de algumas coisas, lembro do cenáculo, não lembro especificamente disso, mas que bom que a sua vida foi marcada por isso, né? Amém. Linho? Depois do segundo bloco, eu vou abrir com um momento nostalgia de um encontro de santificação. Tá? Aí eu acho. O Wilson estava lá também, acho que no segundo bloco o Wilson não vai estar, pelo menos no começo fica com a gente, Will. Tá? Pelo menos no começo do segundo bloco, você vai lembrar desse momento de nostalgia que eu vou trazer também. E até para efeito de registro, essa parola que o Cinho comentou a respeito de oração em línguas é a parola de número 63. Corre lá na playlist do nosso canal do YouTube, você vai encontrar esse bate-papo, essa roda de parola com o Xandão, que foi sensacional. E Xandão e Leninha, duas pessoas que marcaram profundamente a nossa vida. Lena, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, a nossa resenha, e que eu acho muito bacana desse bate-papo com você, é que é óbvio que ninguém nasce pastor desde criança, né? Existe um tempo de chamado, um tempo de preparação, mas a gente conheceu você antes do chamado pastoral e agora a gente tem contato contigo depois do chamado pastoral, ou seja, você é alguém que consegue ter uma visão dos dois lados, como membro da igreja, como ovelha, vamos dizer assim, e hoje você tem essa perspectiva como pastora, né?
Como é que você enxerga essa questão da importância do congregar? Por que é tão importante, na sua opinião, a gente congregar? Arturo, quando você me fez o convite, eu fui orar, né? Orar a Deus para ter essa confirmação mesmo. De segunda-feira é um dia que, às vezes, eu não estou aqui, é minha folga. Mas quando você falou o tema, a importância de congregar, meu coração foi pego ali, né? Nesse tema, porque é algo que eu falo muito na igreja, é algo que eu ministro na vida, não só ali enquanto eu estou no altar, numa pregação, mas que eu falo individualmente para as pessoas, né? O quanto é importante. E aí você até falou alguma coisa assim, puxa, na pandemia, né? Como que é esse retorno? E realmente a pandemia, eu uso uma palavra que eu até acho que é forte, assim, ela nos ceifou de algumas coisas, e uma das coisas que ela nos tirou foi esse momento da comunhão, o momento de estar juntos, de congregar juntos, né? Mas eu tenho até uma visão assim, o pós-pandemia, porque acho que quando começou a pandemia e nós nos vimos com a igreja literalmente fechada, né? E a preocupação era como agora nós vamos manter esse vínculo, como que o povo vai ser alimentado, sendo que a gente não podia, né, mais estar juntos, e um período nem sair de casa a gente saía. Mas eu vi a pandemia no início como uma grande oportunidade das pessoas se voltarem para Deus com todo o coração, né? Que as pessoas pudessem, e eu acho que isso até aconteceu no começo, porque a gente viu que, devido àquela situação que ninguém sabia como lidar, então uma insegurança que causou na gente, as pessoas, mesmo nós, pastores, pastoras, enfim, líderes, tendo que aprender a lidar com esse mundo virtual, que até então eu só tinha ali rede social, WhatsApp, mas essa coisa de pregar virtualmente, então tudo isso mexeu com a gente. Mas eu achava que aquele sentimento que havia no começo da igreja, as pessoas orando, buscando a Deus, né? Todo mundo com medo do Covid, que isso traria algo diferente na vida da igreja, né? E quando a pandemia ainda estamos, mas à medida que a flexibilização foi vindo, as igrejas foram abrindo, o que eu vi é que, na minha experiência, e de alguns colegas pastores com quem eu converso, e não só, assim, de denominações diferentes, a gente trocando uma ideia, a gente vê a mesma situação acontecendo nas outras igrejas também, que muitas pessoas deixaram de congregar, aproveitaram o domingo, né, e começaram a fazer outras coisas, e não mais o estar na igreja, né, o estar congregando. Bom, então, assim, eu acho que a gente tem um caminho a percorrer, enquanto líderes, né, enquanto pastores, a estar resgatando na igreja a importância de congregar. E quando eu recebi essa minha nomeação, agora a última, eu lembro que eu cheguei, 45 dias só eu estava na igreja, e aí a igreja fechou. Mas nesses 45 dias, eu falei sobre a importância de congregar, né? Sobre a comunhão, sobre estar juntos. Então, assim, eu queria trazer um pouquinho do texto bíblico, né? Quando você comentou da importância de congregar, não tem como a gente não pensar no texto lá de Hebreus, né? Hebreus 10, 25, que fala, não deixemos de congregar-nos, né? Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, assim, há uma instrução muito clara ali na carta aos Hebreus sobre a importância de congregar, né? De nos admoestarmos ou de nos encorajarmos mutuamente para que a gente não deixe de estar juntos. Há uma importância dessa unidade, dessa junção, do ajuntamento, da comunhão do corpo de Cristo. E eu fico até impressionada, porque quando a gente vai ler a carta aos Hebreus, é uma carta que ela foi escrita cerca de 68 depois de Cristo. E aí a gente olha essa carta aos Hebreus, e a gente olha para a nossa realidade, né, e vê o quanto ela é atual, quanto essa carta fala conosco hoje, quanto ela nos
confronta hoje. Eu sempre digo que eu gosto muito de uma frase, né? O Edson Teixeira esteve aqui com vocês, e talvez vocês lembrem, ele falava a seguinte frase: quando eu leio a Bíblia, não sou eu que leio a Bíblia, mas ela que faz uma leitura da minha vida, né? Então, quando a gente está lendo ali a palavra, ela vai nos trazendo esse confronto. Então, esse versículo sempre marcou a minha vida antes mesmo de eu vir para o ministério pastoral, né? E durante o ministério pastoral, a nossa preocupação realmente ela é maior, né? Eu sempre digo à igreja assim: eu vim para pastorear uma igreja, eu não vim para pastorear um grupo de pessoas, né? Eu não vim para pastorear um grupo de amigos, eu vim para pastorear uma igreja. Então, quando a gente vê as pessoas deixando de congregar, no coração assim do pastor, no meu coração como pastor, isso dói, porque a gente sabe para onde isso vai, né? Qual o caminho que vai levar. Mas aí eu queria retomar um pouquinho, assim, para chegar onde eu quero, tá? Dessa importância. Quando a gente lê, então, Hebreus, o motivo da carta ser escrita é porque havia uma necessidade de exortação aos leitores de Hebreus que haviam se convertido a Jesus, mas que eles, embora tivessem professado a fé em Jesus, alguns estavam vacilando nas suas atitudes, né? Então, assim, havia uma necessidade de chamar a atenção para que eles não saíssem do caminho. E aí, conforme você vai lendo, em Hebreus, capítulo 3, há uma exortação para guardar firme. Então, aquilo que nós recebemos de Jesus, a gente precisa guardar firme. Mas um pouquinho mais adiante, no capítulo 6, fala para a gente prosseguir para aquilo que é perfeito, né? Então, a gente vê como é que fala assim, vai sendo construído um caminho, né? Quando você começa a ler a carta de Hebreus e entende o motivo pelo qual ela foi escrita, aí você vai vendo quais são as instruções que o autor dá para os hebreus. Então, olha, vocês receberam, aquilo que vocês receberam, não abram mão. Mas não é só permanecer naquilo que recebeu, é prosseguir, porque a nossa vida cristã, ela é uma continuidade, ela não é estática, né? Muito pelo contrário, ela é dinâmica, né? E a Bíblia toda sempre nos traz a esse convite para desenvolver a salvação, para um crescimento. Então, a gente vai lendo Hebreus, e aí você vê que Hebreus, a gente encontra, a palavra-chave em Hebreus é superior, né? A gente encontra vários versículos que falam sobre isso. Cristo como sendo superior, Cristo como sendo melhor. Logo no começo fala que ele é superior aos anjos. Então, Cristo é superior aos anjos, Cristo é melhor do que Moisés, é melhor do que Josué, é melhor... Vai falando da superioridade do Senhor, ou seja, a carta em Hebreus vai sempre focando na pessoa de Jesus, né? Que ele é superior. A nova aliança é superior à antiga aliança, à aliança mosaica. Então, ele vai sempre dando o nosso foco para Jesus, né? O nosso olhar tem que estar em Jesus. Quando a gente chega no capítulo 12, que também é um versículo que eu gosto bastante, e já falei muito nas minhas pregações, quando eu falo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo. Então, a carta o tempo todo está apontando assim, olha... Jesus é superior, aquilo que você recebeu de Jesus, não abra mão, não é só permanecer onde você está, você continua caminhando, você precisa prosseguir para o que é perfeito, e os seus olhos têm que estar fixos no autor e consumador da sua fé. E aí eu quero chegar, pensando nessa palavra, em tudo que Hebreus nos ensina, se você me perguntar, né, qual o motivo que as pessoas deixam de congregar, eu consigo enxergar alguns, né? O primeiro motivo que para mim, as pessoas, elas deixam de congregar é pelo fato delas tirarem os olhos do Senhor Jesus. Quando eu paro de olhar para aquele que é perfeito, eu começo a olhar para quem não é. E aí, quando eu olho para quem não é, a decepção é inevitável. Porque errar, todo mundo vai errar. Eu erro, vocês erram, todos nós erramos, né? Ninguém aqui está passível de não errar. Não, a gente erra, faz parte. Eu falo isso na minha caminhada pastoral, né? Eu acompanhei pessoas que deixaram de congregar porque se desiludiram, porque se decepcionaram, porque falavam, pastora, se fulano está na igreja, eu não vou, eu não volto, né? Porque foram feridas de alguma maneira,
mas não conseguiram lidar com aquela situação, e essa decepção fez com que elas saíssem. Então, eu acompanhei vários casos, né, de pessoas que chegavam ali no meu gabinete, a gente tentando trazer para perto, e a pessoa não queria permanecer, ou estava decidida a sair por uma decepção, por uma desilusão. Mas eu acho que tem algo que antecede, tem um motivo aí que eu acho que ele é mais forte, na minha visão, tá? A minha visão é que, se a carta aos Hebreus está falando que está nos instruindo, né, a guardarmos firme aquilo que recebemos de Deus, a prosseguirmos ou avançarmos, né, para aquilo que é perfeito, e não tirarmos os nossos olhos de Jesus, e aí, durante todo o texto de Hebreus, ele vai falando sobre a gente tá firme, guardar, prosseguir, enfim, e os nossos olhos estarem em Jesus, eu penso que talvez um dos motivos é uma fé mais superficial, é uma fé mais rasa, né? Vocês que me conhecem sabem o quanto eu já falei, e até nas nossas experiências, o quanto nós já buscamos, nós já oramos, o quanto nós nos derramamos desejando o novo de Deus, e o quanto nós já experimentamos de Deus. Mas tudo aquilo que a gente viveu estava muito ligado a estar com Deus, a desejar Deus, a buscar Deus. Então, assim, a vida não é fácil para ninguém, né? Mas é interessante, assim, uma vez alguém me falou, estou lembrando agora, uma vez alguém falou assim para mim em relação a você, né, a pessoa deixar de ir na igreja. É assim, se você for ofendido no trabalho a gente não deixa de ir, porque lá é o meu ganha-pão. A gente engole seco, mas continua lá. Agora, na igreja, se alguém fizer alguma coisa, não, aí a gente não perdoa, né? Então, assim, eu entendo que essa falta de aprofundar raízes mesmo, sabe? Porque quando eu olho Hebreus, eu não tenho dúvida do que é que Deus quer. Eu não tenho dúvidas que a palavra diz para eu não deixar de congregar. E eu fico pensando nisso em relação à igreja, né? Eu tenho trabalhado justamente o aprofundar raízes, que é a palavra de Deus o tempo todo, na nossa mente, no nosso coração. Paulo fala sobre isso, né? Ele fala que a nossa mente precisa ser transformada, renovada pela palavra. Ela tem que ser renovada dia após dia, o tempo todo, a palavra tem que estar aqui, enchendo a minha mente, enchendo o meu coração. Então, muitas situações que a gente vive, eu falo assim, de uma forma geral, que os cristãos vivem, a gente vê que tem pessoas que conseguem tirar, né, daquela situação que passou desagradável, triste, ou seja qual for a circunstância, a pessoa sai fortalecida. Mas, de repente, outros ficam pelo caminho e não conseguem prosseguir, né? Agora, o congregar, ele é extremamente necessário, porque tem tantos benefícios, tem os que a gente conhece, eu acho até os que a gente não conhece, né? O que eu entendo é que nós, como cristãos, ou eu como crente, eu preciso entender que a minha mente tem que estar o tempo todo conectada com a palavra, né? A minha mente tem que estar o tempo todo sendo repleta dessa palavra, porque é ela que vai me ensinar. Eu não posso deixar de congregar. Eu vou perder muitas coisas se eu deixar de congregar. Senão Jesus não teria instituído a igreja, né? Cada um teria estar no seu quadrado, vai viver sua vida no seu quadrado. Não, a igreja foi formada e é um propósito, nós somos um corpo, é um propósito de nós estarmos juntos. Não sei se eu estou falando demais, se alguém quer falar aí, tá? Não. Me dá aquela interrompida, porque senão eu vou engatando aqui. Na verdade, Lena, você falando tudo isso daí, eu me lembrei de alguns textos, e eu estou lendo um livro de John Bevere, que se chama A Isca de Satanás. É um livro... Esse livro é sensacional. E uma das coisas que ele fala é exatamente... 6 meses que ele está lendo esse livro. Não, é que você está confundindo com um outro que eu li, que chama O Temor do Senhor, que também pode ler todos dele. Os livros são maravilhosos. Não, é maravilhoso o livro dele. E ele fala nesse livro, né, A Isca de Satanás, é exatamente esse ponto que você comentou, né? Ou seja, as pessoas tomam a ofensa e acabam saindo dos seus propósitos, dos seus desígnios, né? E enquanto você estava falando, eu me lembrei de um texto também de Hebreus, que está lá em Hebreus capítulo 5,
que fala assim, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí eu vou me voltar naquele dia do cenáculo, né? Não tenho como me fugir daquilo. Porque se eu não tivesse no cenáculo, e a gente fala muito a respeito de uma unção coletiva, de uma fé coletiva, né? A gente tem aquela famosa ilustração da churrasqueira, onde você tira a brasa, essa brasa ela esfria, né? E quando você isola, você é isolado, você invariavelmente você acaba vendo outras coisas que não aquilo como você mesmo ponderou. E é no momento do isolamento, e hoje nós estamos numa geração tão maluca que agora nós criamos até o nome desigrejados, né? Ou seja, sim, nós não estamos nem mais falando desviado, é o cara que é desigrejado. Só que aí eu me lembro, e é um dos estudos que a gente acaba ministrando lá na igreja, que é sobre a posição de Tomé. Quando Jesus ele aparece, Tomé não estava. E ele, na sua sinceridade, ele fala assim, não, mas eu só acredito se eu ver e se eu tocar. E muitos de nós, numa fé rasa, nós estamos como Tomé, né? Olhando de uma forma natural para as coisas do Senhor, quando, na verdade, nós deveríamos estar envoltos dentro de um momento ímpar. Nós, recentemente, o pastor da igreja que eu congrego, Lena, ele ouviu de um líder, de uma pessoa da igreja. Ele falou, olha, nós vamos começar a jejuar e orar agora toda semana, nós vamos pegar firme com isso. E um líder virou e falou assim, pastor, isso aqui não dá não. Isso aqui é muito duro, não dá para a gente ficar nessa pegada com o senhor, não. Estou saindo. Então, veja que a questão não era nem o congregar agora. Agora, nem as disciplinas básicas espirituais que um crente deve levar, ele não está levando. E aí eu volto nesse texto de Hebreus. Porque, na verdade, nós acabamos agindo, como Paulo mesmo diz aos coríntios, né? Que os crentes de Coríntios, ou os cristãos de Coríntios, ele não podia falar como a espirituais. Ele tinha que falar como a carnais. E aqui ele estava falando para uma igreja. Ele estava falando, olha, vocês têm o dom saindo pela cabeça, está tudo acontecendo aqui, só que vocês são ainda carnais. Então, quando você pontua sobre isso, eu vejo um enfraquecimento. Não do corpo de Cristo, porque Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Mas essas pessoas enfraquecendo e sendo como presas fáceis para que no dia de amanhã um abismo chamando outro abismo, né? Sim. Vamos fazer o seguinte, gente. Tem um monte de assunto que a gente começou aqui, que aqui dá um bate-papo muito bacana. Nós vamos fazer uma pausa aqui nessa conversa agora. Nesse primeiro bloco, nós vamos dar uma pausa agora para poder voltar na quinta-feira e a gente dar sequência sobre isso. Então, para você que está nos acompanhando aí, lembra de deixar um joinha nesse vídeo, acompanhe, siga a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também em formato de podcast no Spotify. Quinta-feira estaremos de volta com mais um pedaço dessa super roda de parola de número 90 a respeito da importância do congregar com a nossa amiga Leninha aqui. Gente, fiquem com Deus. Até quinta-feira. Voltamos já já. Tchau, tchau.